Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Muitos assuntos importantes hoje. Copa Libertadores da América, vitória histórica do Verdão em La Bombonera. Flamengo prejudicado pela arbitragem na Colômbia. Ontem também teve Copa do Brasil e hoje tem Liga Europa. Tudo isso e muito mais para você que é apaixonado por esportes, assim como nós, aqui no Breakfast News, edição desta quinta-feira, 26 de abril de 2018, Dia do Goleiro, rapaz. E olha que o mundo, né, não só o Brasil, quantos grandes goleiros, né, não fizeram alegrias e também deram tristezas, né, para muitas torcidas com seus frangos históricos, mas a gente quer, evidentemente, destacar o lado bom, parabenizar, né, principalmente 4 goleiros. Né, do universo de goleiros, eu quero parabenizar 4. Gilmar dos Santos Neves, campeão com a seleção brasileira em 58 e 62. Félix, campeão em 1970. Tafarel em 1994 e o Marcos, o Marcão, ex-goleiro do Palmeiras em 2002. Acho que esses 4 goleiros simbolizam, né, os goleiros do Brasil nas 5 conquistas mundiais, né, que são 4 goleiros em 5 conquistas, porque em 2 o goleiro foi o mesmo, né, o Gilmar, nas Copas de 58 e 62. Portanto, um grande abraço, parabéns para todos os goleiros. Escolhi bem, Fábio Salgueiro. Bom dia. Bom dia, Carlos Lima. Um ótimo dia para você, um amigo apaixonado por esporte. Escolheu, lógico, sem dúvida nenhuma. Não que tantos outros não mereçam, né? Mas esses aí, sem dúvida nenhuma, retratam, né, os goleiros maravilhosos que o Brasil já produziu, os guarda-metas aí que acabaram campeões do mundo. Isso é muito legal. E eu vou te falar uma coisa. Na minha infância eu sonhei em ser goleiro, acho que todo mundo em algum momento, determinado momento da vida, sonha em ser goleiro. Eu sonhei, mas eu não dava nem pro gol também, infelizmente eu era muito ruim com a bola me maltratava demais. E o meu grande ídolo na infância, eu era enjoado, viu? Era Rinat Dassaev. Sem dúvida, hein? Belíssimo goleiro, Dassaev. Eu gostei do accent que você usou aí para falar o nome do Dassaev. Né, foram vários goleiros. Se a gente for ficar falando de todos os goleiros, a gente vai passar o programa inteiro falando nisso, né? Mais recentemente a gente tem o Buffon, né? Que história maravilhosa do Buffon, goleiro italiano da Juventus. Enfim, aqui no Brasil, tantos goleiros, Emerson Leão, o Zete, né? Que também fez história com a camisa do São Paulo, ganhando o bicampeonato da Libertadores, né, com o Tricolor, campeão mundial também com o São Paulo. Enfim, são o Ronaldo Giovanelli, que fez história no Corinthians, Rogério Ceni, meu Deus do céu, o mito do São Paulo. Enfim, são vários os goleiros e fica aqui o abraço para todos eles, né? O Yashin, Aranha Negra, também goleiro russo, Sepp Maier, goleiro alemão, enfim, tem muita gente boa, Neuer, né? Nossa, que goleiraço que é o Manuel Neuer. E fica aqui a nossa homenagem a todos os goleiros e a gente até colocou nas nossas redes sociais, né, uma enquetezinha, né? Você pode entrar lá através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter, e deixar um comentário lá, na sua opinião, quem foi o melhor goleiro, qual goleiro que você gosta mais. Você pode também acessar a nossa página www.radiofutebolclube.com.br, ali tem um ícone Participe, e você também deixa, né, o seu voto, qual o goleiro que você mais gosta nesse dia especialíssimo para os goleiros do Brasil e do mundo.
Mas ontem a bola rolou e rolou por competições diferentes e muito importantes. Vamos começar aqui pela Copa do Brasil. Vamos por uma hierarquia, assim, deixar as competições principais para depois, né? Não que a Copa do Brasil não seja importante, mas se você comparar com Libertadores, Champions League, aí realmente fica muito difícil não aceitar que essas outras competições são mais importantes do que a Copa do Brasil. O Corinthians jogou no Barradão ontem, né? 0-0, aquele futebol burocrático, né, do Corinthians, mas que ontem acabou não surtindo efeito no que diz respeito a ganhar o jogo. Voltou com empate, perdeu o Ralf, aí uma notícia ruim, né? Ele teve uma luxação no ombro, vai ficar cerca de 2 meses parado, e quando o Ralf caiu, a gente já percebeu que a coisa não era boa, inclusive ele saiu chorando, aquela coisa toda, e depois veio a informação de que ele vai ficar cerca de 2 meses parado. O Carille, depois do empate de 0-0, foi questionado sobre esse novo regulamento da Copa do Brasil, de não ter mais o gol fora de casa. Porque antigamente, 0-0 em Salvador, se o Vitória fizesse um gol na Arena Corinthians, o Corinthians teria que virar o jogo. Hoje não, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. E ele falou sobre isso. Com certeza, depois que passou esse jogo, esse novo regulamento nos favorece, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem o nosso jeito, dificilmente a gente vai abrir, se expor bastante, ainda mais que é uma equipe que eu sei, o Wagner Mancini é um técnico que sabe armar muito bem para o contra-ataque, ele tem 3 jogadores de velocidade aí, que é o Rainer, o Neilton e o Iago, então a gente tem que fazer um jogo lá bem seguro e buscar o gol todo tempo. Esse foi o Carille 1, viu, Salgueiro? Agora eu vou botar o Carille 2 para você já comentar tudo num pacote só. Ontem, finalmente, alguém perguntou para ele na coletiva por que ele não escala o Pedrinho. E o Carille respondeu. Isso aí vem pedindo sempre, não sei se você acompanha lá, eles pedem sempre, tô tendo cuidado para usar, para mim estava um jogo um pouquinho pesado para ele, tô tendo esse cuidado, é um jogo que ficou de muita transição, então eu preferi ir com os jogadores mais cascudos nesse momento. Um dia o gramado está pesado, outro dia está muito calor, outro dia a defesa adversária é muito forte, bate demais, enfim. Cada dia ele tem um argumento para não escalar o Pedrinho, embora venha fazendo um grande trabalho, Salgueiro. É verdade, Lima, mas o grande trabalho não o blinda, pelo menos para mim, de críticas pontuais, né, ou críticas um pouco mais amplas, como a do Pedrinho. Você está correto. Agora, eu coloco aqui um desafio público, a torcida do Corinthians, para ela pensar comigo e refletir comigo. Eu duvido que se o Pedrinho entrasse ontem, ele não faria mais do que o Sheik fez em 15 minutos. O Sheik entrou realmente sem condição alguma, o Sheik você vê visualmente que ele está fora de forma, é um ídolo, foi uma referência na conquista de 2012 da inédita Libertadores invicta, está na história do clube, mas ele agrega muito pouco hoje, infelizmente, né? E o Pedrinho não, o Pedrinho está no auge da vontade, do desejo, buscando uma maturidade, precisando jogar, e realmente ele é tolhido pelo Fábio Carille, infelizmente, mas é ele que manda, ele é o treinador, ele é um super campeão com o Corinthians, então fica difícil você colocar uma ou outra crítica com relação a isso, mas eu estou com você, eu lamento realmente porque eu vejo que o Pedrinho poderia agregar, principalmente no jogo de ontem. É verdade, o campo estava pesado, tinha chovido muito, mas ele é aquele jogador rápido, aquele jogador que não prende a bola, que num toque diferente, num toque improvisado, ele coloca um jogador na cara do gol. Ele já fez isso, né? Ele já provou o seu valor. Então eu acho que o Carille ele teria que essa missão, inclusive, não só de vencer, de levar o título, o clube às conquistas, mas fazer amadurecer o Pedrinho, transformar esse jogador num jogador ainda melhor, num jogador mais maduro, para que ele também renda um bom dinheiro para o clube. Acho que é a missão do treinador também, não só brigar pelos 3 pontos, morrendo de medo, de repente, de desemprego, de qualquer outra coisa assim. Acho que a missão do treinador vai além disso. E em relação ao time, ao resultado e à ausência do Ralf por 2 meses? Então, ele citou o Carille, que agora, de acordo com o novo regulamento, essa coisa de 100 gol fora, isso favorece o Corinthians. O Corinthians, num determinado momento, viu ontem que as coisas não estavam funcionando e a maturidade do time traz isso. Então, começou a segurar o 0-0, estava claro isso. Dava para compreender, jogando tudo, apostando tudo no jogo da volta na Arena de Itaquera, quando o clube lá
jogando em Itaquera, ele se encorpa e consegue os bons resultados e saiu de campo ontem ciente de que é possível passar para as quartas de final. Eu acredito que o Corinthians, inclusive em Itaquera, liquida a fatura sem muitos esforços, mas sem passar sustos, porque é melhor time que o Vitória. Ontem o Vitória foi um adversário aguerrido, foi um adversário realmente que tentou encarar o Corinthians, mas o jogo foi muito ruim, Lime, nós pudemos acompanhar, e o amigo apaixonado por esportes esteve com a gente na nossa narração, na nossa transmissão. O jogo foi ruim porque as equipes brigaram muito, lutaram muito, muita transpiração, mas não chutaram para gol, nem Corinthians e nem Vitória, foram chutes pontuais, né? Então o Corinthians sai ressaltando o empate sem gols, porque vai ter a vantagem agora de decidir em casa, e sai lamentando a ausência agora por praticamente 2 meses do Ralf com a lesão no ombro. Quando o Ralf caiu, eu citei para você, inclusive, né, Lima? Olha, eu acho que preocupa, porque o Ralf não faz frescura. Hoje o que nós mais temos no futebol brasileiro é jogador com frescura, jogador que cai e fica, ele sofre uma entrada por baixo, ele bota a mão no rosto, ele simula, ele faz teatro, tudo para pressionar o árbitro. E o Ralf não, o Ralf ele cai quando ele cai, quando ele fica caído é que o negócio é sério. Infelizmente para o Corinthians, infelizmente para o jogador, foi sério, e aí entra aquela coisa, né? O elenco enxuto do Corinthians o Carille perde uma peça importante, uma peça que seria usada nos jogos fora do mata-mata. Sorte que o Corinthians vai ter o Vitória agora, e na sequência vai ter a parada de Copa do Mundo. Eu acho que o Ralf vai ter esse período aí para realmente se recuperar e voltar bem no segundo semestre. Mas é uma perda que o Corinthians tem que lamentar, principalmente o Fábio Carille, Lima. E não será uma sequência fácil para o Corinthians, né? Porque o Corinthians vai ter domingo o Galo lá no Estádio Independência. É sempre um jogo muito difícil, muito duro, independentemente do Atlético não estar aí também vivendo um grande momento, mas é sempre o Atlético lá no Horto. E na outra quarta-feira recebe o Independiente na Arena pela Libertadores também. Não é porque o Corinthians ganhou na Argentina que vai achar que o jogo da quarta-feira que vem vai ser fácil, tranquilo, porque não vai, né? Muito pelo contrário, o Independiente vai meio que jogar sua vida nessa partida e, portanto, são 2 compromissos difíceis. E o Corinthians, de uma vez só, perdeu 2 volantes, né? Porque o René Júnior também se machucou, né? E não se sabe quanto tempo ele vai demorar para voltar. De qualquer maneira, são os problemas que o Carille tem aí para a sequência da temporada. E ontem, o Grêmio, né, mostrando que é realmente... Para mim, sinceramente, o Corinthians é um time que é pragmático, já ganhou o Paulista, pode até conquistar mais alguma coisa esse ano, mas para mim o melhor time do Brasil é o Grêmio. E desde o ano passado, porque o Grêmio abriu mão do Brasileirão para ganhar a Libertadores e ganhou, né? Não estou querendo tirar o mérito do Corinthians, não, que foi brilhante, principalmente no primeiro turno do ano passado, ganhou inclusive do Grêmio lá na Arena do Grêmio, beleza. Mas no geral, se a gente fizer uma análise e tal, eu acho o Grêmio o melhor time do Brasil. E ele foi ontem a Goiânia, né? Estava 0-0, aí o Luan fez um golaço, um gol de... O Luan não, perdão, o Everton. Um gol de craque, um gol de habilidade, um gol de quem sabe jogar bola. E o segundo foi do Luan, numa cobrança de pênalti. E o Renato Gaúcho, depois do jogo, fizeram 2 perguntas para ele. É aquela que o repórter fala assim, 2 em 1, professor, já vou engatar 2 aqui. O Grêmio, o senhor é o melhor técnico do Brasil hoje? E o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil hoje? Vamos ouvir o Renato. Não, o Brasil está bem servido de técnicos. Eu, com o teu primeiro comentário, eu concordo com respeito a todas as outras equipes. Eu gosto de futebol bonito, futebol objetivo, e esse futebol a minha equipe joga. Então, fico contente por isso. Agora, em termos de técnicos, nós temos vários bons técnicos. Eu acho que o mais importante de tudo é eu continuar fazendo meu trabalho juntamente com o meu grupo, buscando os resultados para o clube. Humilde professor Renato. Olha, e foi aquela pergunta, foi levantada a bola para ele chutar, né? Mas ele bancou humilde. O Renato sabe quando ele tem que ir pro ataque, quando ele tem que recuar e bancar realmente o humilde. O Renato é muito competente. Ele não respondeu diretamente, ele foi humilde, mas eu respondo. Ele é o melhor técnico do Brasil ao lado do Fábio Carille, não só pelas conquistas, não, mas pela forma dos seus times jogar. Gosto muito da forma que o Grêmio joga também. Acho que sofre do mesmo problema do Corinthians, não tem peças de reposição, infelizmente, mas é um time que ao mesmo tempo também faz a mesma coisa que o Corinthians faz, ou seja, usa a disciplina para manter a mesma base. Então é um time muito bem preparado e com isso
não tem quase jogadores lesionados, e por serem dois times realmente que são muito disciplinados, quase não tem jogadores suspensos, então mantém a mesma base. Então o Grêmio, diferente do Corinthians, conseguiu uma vantagem já no primeiro jogo, batendo mais ou menos com aquela previsão que nós tínhamos, né, Lima? Que o Grêmio passaria pelo Goiás sem sustos. Sem dúvida nenhuma, passou para mim. O Grêmio já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E agora vamos virar a página. Para você que está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube, o assunto agora é Libertadores da América. Libertadores tão cobiçada por todo mundo, e ontem o Palmeiras fez história na Argentina. Foi a primeira vez que um clube sem ser argentino, né, estrangeiro, ganhou do Boca na Bombonera por mais de um gol de vantagem. 2-0 para o Verdão, uma apresentação sólida, é aquela história, né? É a gangorra do futebol. Palmeiras, até o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, era o melhor time, tinha o melhor técnico, era melhor em tudo. Aí perdeu o Campeonato Paulista, aí virou tudo uma porcaria, o técnico não presta, a torcida começou a pegar no pé do Dudu, aí vem o empate com o Boca, o empate com o Botafogo, e aí manda todo mundo embora, tá tudo errado, não sei o quê, o Lucas Lima tá fazendo corpo mole, o Palmeiras... Aí ganha do Internacional, tal, dá uma aliviada. Aí ganhou do Boca ontem na Bombonera, pronto. Hoje, de novo, o Palmeiras já é o melhor do mundo, o Roger Machado é espetacular, o Dudu maravilhoso, o Lucas Lima é um maestro em campo. São as nuances do futebol, essa gangorra passional do futebol, não é isso, Salgueiro? Eu, particularmente, acho que o Palmeiras não é o melhor e nem o pior. Ele é um grande time, tem condições de evoluir, tem um elenco superior aos outros, sim, mas como time ele ainda precisa jogar mais, embora ontem tivesse feito uma partida muito boa e taticamente quase que perfeita na Argentina. É verdade. Infelizmente, no futebol, a banda toca assim, né, Lima? As críticas são pontuais. Um dia você é genial, outro dia você, infelizmente, você é burro. Os jogadores um dia são craques, nos outros dias são perna de pau, e o Dudu ficou bravo com relação a isso, com essas críticas aí, que dizem, inclusive, que essas críticas seriam pontuais, seriam de bastidores. Aí a gente não sabe o que rola realmente qual o fundamento dessas críticas. Agora, com relação ao jogo em si, o Palmeiras fez uma partida muito boa, fez uma partida realmente de um time que tem condição de brigar pela Libertadores. O problema do Palmeiras é essa oscilação, é o fato do Palmeiras ainda ser um time em formação, e aí pegam no pé do Roger Machado, mas fica muito claro, é fato que o Palmeiras vai oscilar. É o fato que o Palmeiras busca ainda ser uma referência como time. Tem jogadores talentosos, tem peça de reposição, o Roger Machado não passa sufoco com relação a isso, e olha para o banco e dá para mudar o time durante o jogo. Agora, como time, para chegar num patamar como Corinthians e Grêmio, vai demorar um pouco, tem que ter paciência, tem que ter respaldo, tem que ter convicção no planejamento, e eu espero que o Palmeiras tenha isso. Com relação ao jogo do Boca, foi uma partida muito boa, o Palmeiras botou uma intensidade na marcação muito forte, conseguiu explorar os pontos fracos do Boca, que são muitos, né? Fica muito claro também, sem querer tirar os méritos da vitória do Palmeiras, que o Palmeiras fez jus para vencer Salgueiro, os 3 pontos, provou dentro de... Salgueiro, antes de você continuar, deixa eu só trazer a palavra do Roger, né? De repente aí serve até para você ter mais subsídios para os seus comentários. Ele destacou o ponto forte da vitória do Verdão. Foi a nossa disposição em neutralizar os principais pontos fortes do Boca, as individualidades, né, do Pavon, do Tevez, né, do Ábila fazendo o pivô à frente, ter o controle da posse da bola. A gente entendia que poderia usar bastante as costas dos 3 volantes do nosso adversário em função da mecânica de jogo, e também se a gente circulasse a bola mantendo a posse de bola, pelo fato de muitas vezes o Boca defender com 7 jogadores, nos daria a condição de ter o controle das ações da partida. É isso, foi o que disse o Roger. Então, isso foi o raio-x realmente. Então, como eu estava dizendo, na verdade, sem querer tirar os méritos do Palmeiras, mas o Boca Juniors é um time muito fragilizado hoje, né? Vai sofrer na Libertadores, não acho que chegue, que sobreviva ao mata-mata, porque se mostra uma equipe que tem uma torcida maravilhosa, um estádio maravilhoso, e a gente viu, notamos a vibe ontem do estádio.
né, é um time que tem um grande jogador, que é o Pavon. Impressionante como esse jogador deve ir embora agora, né? Realmente na próxima janela, porque o Boca não vai conseguir segurar, o Boca sofre com a crise financeira na Argentina e por consequência nos seus cofres. Então é um time que tem muita tradição, muita força, mas não foi capaz de segurar um Palmeiras aguerrido, um Palmeiras que soube jogar bastante, um Palmeiras que teve o Felipe Melo jogando bola, não causando problemas, pelo contrário, fazendo bem a cobertura, a proteção, sabendo chegar no momento certo da experiência e colocar a experiência a favor do time, e teve como prêmio também esse gol do Keno, né? O Keno há muito tempo merece uma condição de titular no Palmeiras, e eu espero que o Roger Machado respeite isso. Muito bem, e olha, o Palmeiras já se classificou, né? Já está na próxima fase da Libertadores, com a vitória de ontem, e evidentemente o clima vai melhorar, e muito, para que o Roger dê sequência ao seu trabalho, porque foi uma vitória com V maiúsculo. O Palmeiras de parabéns ao Verdão, jogou mesmo como tem que se jogar uma Libertadores, e deu um alento para a galera que já estava aí, né, toda desconfiada tal, da sequência da temporada. O Palmeiras mostrou que realmente é grande e vai brigar por coisas grandes nesta temporada de 2018. O Flamengo foi à Colômbia e voltou com um empate num jogo, foi um 0-0 até meio chato contra o Santa Fé, e de novo a arbitragem voltou a ser o assunto depois de uma partida de futebol. Vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri. É um resultado importante, um ponto fora de casa, com uma arbitragem polêmica, porque ele tinha a oportunidade de ter acabado o jogo quando a bola estava viajando, teve a oportunidade de acabar a bola quando a bola estava no pé do defensor do Santa Fé, e no momento em que a gente rouba a bola, que é uma situação de perigo, próxima entrada da área, ele acabou o jogo. Acho que ele foi infeliz nessa decisão. Não acho que isso muda o que aconteceu durante o jogo, mas sem dúvida nenhuma é um lance capital que poderia nos favorecer. Bom, e de novo os muros lá da Gávea foram pichados, né? Aliás, os muros do Ninho do Urubu foram pichados, né? Com xingamentos, tal, os jogadores e também a comissão técnica do Flamengo. Aí os dois aspectos do jogo, o 0-0, o rendimento do time e aquele erro absurdo da arbitragem no último segundo, Salgueiro. Infelizmente, mas o treinador até colocou, né, um lance polêmico, né? Erro absurdo, infelizmente a gente vê cada vez mais as partidas ficarem marcadas assim, dessa forma, e a gente tendo que comentar em cima disso, dessas polêmicas, desses erros, dessa coisa de arbitragem. É muito ruim, mas faz parte do universo do futebol, mas os erros estão passando um pouco dos limites, né? Realmente a gente está vendo que está se acumulando. Temos que separar o Flamengo, essa revolta da torcida, dá para entender, não é aceitável essa coisa de pichação, mas dá para entender, porque o Flamengo vem há algum tempo já decepcionando, principalmente pela expectativa criada, né, que é muito grande. Agora, por outro lado, nós estávamos ontem aqui no programa, o Carlos Lima e eu alertava, né, que o Flamengo tinha uma liderança, mas era uma liderança que apresentava o time saindo por 2 vezes agora para jogar, e agora vai sair mais uma nesse retorno da Libertadores. Então, eu ressaltava que, olha, o Flamengo está proibido de perder, ele tem que somar pontos agora. E eu acredito ainda que para classificar o Flamengo vai ter que mostrar força nesses 2 últimos jogos, sendo que mais um fora de casa, para conseguir a classificação. Eu valorizo esse 1 ponto fora e lamento muito o equívoco da arbitragem, Lima. Emelec em casa e River Plate na Argentina. São os 2 jogos do Flamengo. Não será fácil, não, né? E esse erro de ontem me lembra, não sei se você se lembra da Copa de 78, Salgueiro. Brasil e Suécia, primeiro jogo do Brasil, estreia do Brasil. Estava 1-1 o jogo, 45 do segundo tempo. Naquela época não tinha os acréscimos como hoje, né? Aí eu escanteio para o Brasil, se eu não me engano foi o Nelinho que cobrou. Aí a bola está viajando, no que a bola está no alto, o árbitro encerra o jogo. Aí o Zico cabeceia e faz o gol, e o jogo já tinha acabado. Foi mais ou menos como ontem, viu, Salgueiro? Então não dá, na verdade, para interromper o jogo assim, né? Para então antes da cobrança, para então antes do cruzamento. Agora, quando a bola está viajando, você vai lá e você acaba, você está querendo muito holofote para você, está querendo criar um problema para você. Eu lembro muito bem desse lance do gol do Zico, infelizmente, né? Uma Copa que é para se esquecer, não só pelo fato de quem ganhou, não é isso, mas por tudo que aconteceu na Copa do Mundo. Mas é muito ruim mesmo, o árbitro não pode cometer esse erro, numa boa, não pode.
Bom, e hoje tem mais Libertadores, hein? Mais 2 brasileiros em campo, o Cruzeiro e o Vasco da Gama, os dois jogando em casa, mas contra adversários difíceis. O Cruzeiro recebendo o Laú, a Universidade de Chile, no Mineirão, e com essa provável formação: Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho, Sassá e Arrascaeta. E o Thiago Neves falou da importância de ter jogadores experientes como ele num momento difícil como esse que o Cruzeiro está atravessando. Facilita, óbvio, até porque não sente tanto, né? A gente sabe que o torcedor tem momentos que vai incentivar no jogo, tem outros que vai vaiar, que vai pedir pro time atacar no momento que a gente tem que estar mais postado. Então, acho que quando você tem jogadores experientes, com bastante bagagem, em momentos como esse, ajuda ali dentro do campo a ter tranquilidade, pra gente tocar a bola, abaixar um pouco o fogo do jogo. Então, acho que a gente está bem servido com esses jogadores e quinta-feira todo mundo vai precisar botar um pouquinho dessa experiência de campo para a gente conseguir reverter. É hora de cadenciar, de jogar com a experiência ou de tentar incendiar a partida, Salgueiro? É hora de vencer, né, Lima? Não tem saída para o Cruzeiro, assim como para o Vasco também. Vou estar fazendo uma análise geral desse grupo 5. Chegou a hora de vencer. Chegou a hora de vencer. O Vasco e o Cruzeiro e Vasco, eles não somam nenhuma vitória. Então estão na terceira e quarta colocações respectivamente, e eles precisam vencer. A noite de hoje é decisiva para esses dois clubes. Só com uma vitória, realmente eles vão ver uma chance clara de passar para a segunda fase. Então vai ser complicado. Não se decide nada, é fato, mas precisa vencer. Precisa vencer, é confronto direto, e realmente chegou num grupo que eu já previa que seria realmente um grupo muito equilibrado. Infelizmente, as primeiras rodadas mostrou uma oscilação do Cruzeiro, que depois venceu o estadual, teve essa oscilação. Um Vasco que foi valente na primeira fase ali daquela pré-Libertadores, que conseguiu realmente o Zé Ricardo montar um time na base do sufoco, do afogadilho ali, um time que foi desmontado por questões políticas, e aí passou para a Libertadores, mas agora chega nessa fase de grupos, e as duas equipes estão, eu coloco como duas equipes desesperadas e que podem respirar um pouquinho mais se vencer na noite de hoje. Sem dúvida nenhuma. Você falava do Vasco da Gama. O Vasco, na minha opinião, o jogo do Vasco é até mais difícil do que o jogo do Cruzeiro, porque eu acho o Racing melhor do que o time da Laú. Laú é um bom time, vai dar trabalho para o Cruzeiro, mas eu acho que o Racing da Argentina vai exigir demais do Vasco da Gama. O Vasco vai ter que jogar muita bola. A provável formação com Martin Silva, Pikachu, Paulão, Erasio, Henrique, Desábato, Wellington e Thiago Galhardo, Wagner, Andrés Rios e o Rildo. O Vasco que vendeu, né, o Paulinho para o Bayer Leverkusen, mas antes de falar dessa negociação, só uma palavrinha do Pikachu, né, o Iago Pikachu, falou um pouquinho do que aconteceu lá na Argentina, de como a equipe jogou lá, o que ele está esperando do jogo daqui. Vamos ouvir o Pikachu. Que até antes do pênalti que a gente sofreu lá, a equipe se comportou bem, né? Teve a oportunidade de sair na frente ali com o Wagner, com o Hélito, que chegamos ali com perigo. Claro que a gente não pode se expor muito, porque realmente é um ataque muito qualificado com jogadores de seleções. Esse é um problema que o Vasco vai viver hoje. Tem que atacar, tem que ganhar, mas vai dar espaço para o time do Racing, né? Que é um timaço, tem o Lautaro Martínez jogando muita bola, né? Então é aquilo, vai ter que atacar, mas vai correr o risco de ser atacado. O que você pode falar sobre isso e também sobre a venda do Paulinho para o Bayer Leverkusen, Salgueiro? É que o Vasco precisa fazer um jogo de equilíbrio, né? O desespero existe, o desejo e a necessidade de vitória são reais. Agora precisa ter equilíbrio, precisa 1-0, vale realmente os 3 pontos. Então é mais importante você fazer 1-0 do que você querer fazer 2, 3 e realmente tomar um gol e complicar. É um adversário duríssimo, um adversário candidato a ser líder do grupo. Então o Vasco tem que ter equilíbrio, jogar com inteligência e sabedor, ter paciência e ao mesmo tempo atitude para vencer. E o Paulinho, eu lamentei ontem, inclusive conversando com você pessoalmente durante a nossa jornada, ontem na Rádio Futebol Clube, eu lamentei a saída dele, né? Um jogador que acabou de fraturar o braço, mas vinha aparecendo bem, no estadual foi decisivo em alguns jogos do mata-mata, que fez o Vasco chegar à grande decisão. É um garoto que precisa ser lapidado, mas vai ser lapidado lá fora. Infelizmente é mais um jogador novo que sai
porque o Vasco está com o Pires na mão, assim como muitos outros clubes. Aí não é nenhuma crítica pontual, é uma crítica geral. A gente sabe, o futebol sul-americano sofre com a falta de dinheiro e os jogadores saem cada vez mais novos. Infelizmente para o Vasco, o Paulinho vai e nem criou uma referência com o clube, Lima. Mas não tinha jeito, né? 20 milhões de euros, meu amigo. 85 milhões de reais é muito dinheiro. O Vasco não tinha... Oi. É a mesma coisa que você falou, e eu concordo com você, a história do Militão no São Paulo. Se o clube ofereceu o que ofereceu, eu levo no colo. Com lacinho, fita, embrulha para presente, bota aquele lacinho bonitinho, né, Salgueiro? Olha, ele é o segundo jogador mais caro da história do Leverkusen, ao lado do Kevin Volland, um atacante que também custou 20 milhões quando saiu do Hoffenheim na última temporada para jogar no Bayer Leverkusen, né? A maior contratação do time alemão foi o Lucas Alario, que custou 24 milhões, um argentino que atuava no River Plate. Então ele vai chegar com status de estrela lá, né? Mas só vai poder assinar o contrato a partir do dia 15 de julho, por causa daquela história dos 18 anos, né? É o mesmo caso do Vinícius Júnior com o Real Madrid, né? Ele só vai poder assinar o contrato lá depois que virar maior de idade, né? E também poder servir o time merengue. Portanto, já falamos de Copa do Brasil, falamos de Libertadores e agora é hora de virar a página. Hoje tem o plantão da Liga Europa. Estarei mais uma vez ao lado do Fábio Salgueiro com 2 grandes jogos. Mas antes da gente falar da Liga Europa, não podemos, né, deixar de falar sobre o que aconteceu ontem, né, no grande jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid, se bem que eu esperava mais do jogo. Não que o jogo tenha sido ruim, evidentemente não foi, mas... A gente viu Liverpool e Roma na terça-feira, achou que Bayern e Real superariam o nível técnico de Liverpool e Roma. Isso não aconteceu, né, Salgueiro? Não aconteceu. O jogo, o Bayern de Munique foi um time que jogou em casa contra um Real Madrid que jogou com postura de time fora de casa. O problema do jogo, Lima, é que foi muito mais pegado, foi muito mais de transpiração. As duas equipes, entre aspas, se respeitaram muito mais, né? O Liverpool, jogando em casa, ele entre aspas, desrespeita o adversário. Ele vai para cima como um rolo compressor. O jogo de ontem decepcionou um pouquinho, é verdade, mas eu acho que também o Bayern de Munique foi muito prejudicado pela má sorte que ele teve, né? De repente ver jogadores com menos de 30 minutos, ter 2 jogadores lesionados por questões musculares, né? E aí você perde 2 substituições, você perde realmente a referência, mexe muito com o seu emocional e infelizmente para o Bayern de Munique isso pesou demais. E o Real Madrid, que é uma equipe que jogou só o Cristiano Ronaldo na frente, tirou o Benzema, teve uma postura de segurar para tentar definir em casa e acabou conseguindo levar vantagem com relação a isso, ajudou a esse quadro também de decepção do jogo. Sem dúvida. Vamos ouvir o que disseram o Zidane pelo lado do Real Madrid e o James Rodrigues pelo lado do time alemão. Primeiro o Zidane. Podemos estar contentos con el resultado. Yo creo que además hemos tenido mucha dificultad al principio de nuestro partido. No sé, nos ha costado salir un poco con el balón y luego hicimos una mejor segunda parte y podemos estar contentos y satisfechos con lo que hicimos. Sufrimos un poco sin balón y luego lo hicimos bien con balón. Entonces ganar aquí no es nada fácil, lo sabemos. Podemos hacer las cosas mejor, sí, pero podemos estar contentos y satisfechos del partido. Temos que ficar satisfeitos, porque ganhar aqui não é nada fácil. Tivemos problemas quando estávamos sem a bola e jogamos melhor quando estávamos com a bola. Mas, de uma maneira geral, o Zidane saiu satisfeito. E é claro, né, ganhar do Bayern em Munique tem que sair satisfeito mesmo. Já o James Rodrigues lamentou os gols perdidos pelo Bayern. Ellos han tenido 2 opciones claras y han hecho goles. Creo que el Bayern ha tenido unas 4 o 5 claras y no la hemos sabido hacer. Hemos hecho un partido con mucha intensidad, con muchas ganas.
y bueno, ya está, tenemos 7 días para pensar en esta vuelta, ¿no? Ele falou o seguinte, eles tiveram 2 oportunidades e fizeram os gols, né? Nós criamos algumas, fizemos apenas um, embora tivéssemos jogado com muita vontade, com muita determinação. E agora temos 7 dias, né, para consertar as coisas e tentar dar o troco lá em Madrid. Salgueiro. Lima, na verdade a vantagem do Real Madrid é uma vantagem importantíssima, se tratando de um jogo entre 2 equipes gigantes, como é esse confronto do Bayern com o Real Madrid. Não dá para a gente minimizar a vantagem do Real. Tudo bem que a nossa memória reflexiva nos remete a 15 dias, quando o Real Madrid passou aquele sufoco com a Juventus, jogando em casa. Ninguém esperava da forma que foi que o Real garantiria a vaga. Então isso traz até uma certa motivação para a equipe do Bayern conseguir a virada. Agora, a vantagem do Real é importante, assim como a vantagem do Liverpool de 5-2 sobre a Roma é importantíssima também. São 2 equipes que estão na frente. Hoje, Real Madrid, uma final Liverpool-Real Madrid, para mim está 60-40%, diante de uma outra final envolvendo, de repente, a Roma e o Bayern de Munique. Então é fato, a vantagem no mata-mata de 2 jogos, numa melhor de 2 jogos, é importantíssima, independente do placar. Aí você vê que o Liverpool abriu 5-2 e que o Real Madrid, jogando fora, fez foi 2-1, né? Oi? O placar do Real Madrid me fugiu. Sim, não, foi 2-1 de virada, né? O Bayern então, fez aquele gol com o Kimmich, que ele foi cruzar e a bola entrou, né? Um golaço. Aí o Marcelo fez um belo gol de fora da área e no segundo tempo o Asensio, né, que havia entrado no intervalo, fez o segundo gol. Então é aquela coisa, né? Felizmente para Real Madrid e felizmente para Liverpool, eles estão com a vantagem, uma vantagem que eu valorizo demais, e eles vão jogar o jogo da volta, não só na qualidade deles, mas principalmente em cima dessa vantagem. Por isso que eu acho que eles estão bem próximos da final. Na minha opinião, não sei se você concorda comigo, ele pode até não ser campeão, mas o melhor futebol que eu vi dos 4 foi do Liverpool. Você não acha? Sem dúvida, nossa, sem dúvida, Lima, sem dúvida. Na verdade, para mim é o grande candidato, eu estou citando isso desde as quartas de final, que eu estava vendo, meu feeling diz e minha convicção dizia que o Liverpool estaria na final. E também, modéstia à parte, é lógico que é numa dose bem menor, mas eu tenho até uma torcida pelo Liverpool, porque pelo futebol praticado, né? Esse trio de ataque do Liverpool, formado pelo Firmino, pelo Salah, pelo Mané, realmente envolve, gosto muito da forma que o Jürgen Klopp ele monta a sua equipe. Então, até escorado na forma que o Liverpool joga, ele tem a minha simpatia e eu torço para que ele chegue na final. Bom, e hoje tem Liga Europa, né, com o Olympique de Marselha e Salzburg, e com o jogaço entre Arsenal e Atlético de Madrid. Você vai acompanhar tudo aqui no plantão da Liga, a partir das 4 da tarde. Né? Estaremos aqui, eu e o Fábio Salgueiro, com esses 2 grandes jogos, no tempo em que eles acontecem, né? Evidentemente, com muita análise, muita opinião, muita informação, muita curiosidade, enfim, daquele jeito que você já está se acostumando, né, a acompanhar aqui na Rádio Futebol Clube. Fala primeiro do Olympique de Marselha, a gente deixa por último Arsenal e Atlético. Salgueiro. Olha, esse duelo eu acredito que será um duelo muito equilibrado. O Olympique de Marselha não estava realmente nos meus planos de chegar a uma decisão da Liga Europa. Eu achei que era um time que vinha tropeçando, vinha conquistando as vagas assim, realmente sem muito brilho. Agora, ele fez uma partida de volta nas quartas de final, uma partida maravilhosa. Realmente encheu os olhos, e se repetir aquela questão, o futebol praticado na partida de volta das quartas de final, para mim eu não tenho a menor dúvida que vai chegar a grande decisão. O problema é que o time não vinha nesse crescente, só se agora realmente cresceu, empinou realmente a parte técnica e vai conseguir repetir o feito, repetir a partida que teve na partida de volta das quartas de final, diante de uma equipe do Salzburg, que é a grande surpresa para mim da competição. Passou por equipes fortíssimas, principalmente o Borussia Dortmund, jogando bola, e é uma equipe que sabe muito bem jogar
fora de casa principalmente, e quando é dentro de casa sabe também se colocar, principalmente porque tem dificuldade para propor o jogo, mas assim mesmo consegue ser competitiva. Esse duelo é muito equilibrado, Lima, sinceramente, eu ainda vou apostar na zebra. Vai apostar na zebra, vai apostar no Salzburg. E o Arsène Wenger quer se despedir do Arsenal com um título fora da Inglaterra, né? Ele ainda não conseguiu um título em nível europeu, nos seus 22 anos, ganhou o campeonato inglês, Copa, aquela coisa toda, as Copas internas lá, mas campeonato fora da Inglaterra ele ainda não conseguiu. E tem a chance, né, ele que já anunciou a sua saída, depois do término da temporada, de conquistar a Liga Europa, mas pegou na semifinal justo o adversário mais difícil. Só que tem um detalhe também, né? Se passar pelo Atlético de Madrid, vai chegar com muito favoritismo na final. Ou não é bem assim? É bem assim, sem dúvida nenhuma, né? Essa é outra, a gente já conversou aqui também, principalmente naquele programa especial que nós fizemos do Upgrade com relação ao Arsène Wenger, que vai ser um treinador que vai ter a minha torcida, porque eu acredito que por tudo que ele fez na equipe do Arsenal, no clube, no Arsenal, e principalmente ao futebol inglês, o que ele ofereceu, seria muito legal ele sair com o titular da Liga Europa, porque seria uma cereja num bolo, né? Um bolo maravilhoso de um cara vitorioso e de um cara que realmente agregou muito ao futebol inglês. E diante do Atlético de Madrid, que é uma equipe aguerrida, que é uma equipe forte, que é uma equipe nos últimos anos comandada pelo Simeone, tem conquistado coisas grandes. É fato que acumula alguns vice-campeonatos que não são muito valorizados pelas pessoas, mas reflete, né, que são planejamentos importantes e que deram frutos sim, não bateram campeão, mas deram frutos. Então esse é um jogo que, assim como a outra semifinal, vai ser um jogo muito, muito equilibrado. Teoricamente, quem sair vencedor desse confronto envolvendo Arsenal e Atlético de Madrid provavelmente bata campeão da Liga Europa, mas é lógico que as coisas se definem dentro das 4 linhas, mas é outro duelo que eu aponto também, viu, Lima, como muito equilibrado, duelo de 180 minutos. Vamos ver o que vai dar nesse primeiro jogo, a gente vai poder projetar melhor para a segunda partida. O Wenger ele ganhou 3 vezes o campeonato inglês, 7 vezes a Copa da Inglaterra e, deixa eu fazer a conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes também a Supercopa da Inglaterra. Então ele ganhou vários títulos, mas dentro da Inglaterra não conseguiu dar ao Arsenal um título europeu, né? Então essa é a tentativa não só da despedida, né, dele como técnico, mas também do Arsenal conseguir um título, né, em nível europeu, né? O que seria espetacular, evidentemente, para a equipe vermelha da cidade de Londres, né? E é o que a gente vai acompanhar hoje, a partir das 4h05 da tarde, o primeiro jogo em Londres. Na quinta-feira que vem, nós teremos a volta em Madrid, né? No caso do Olympique de Marseille e o Salzburg, o primeiro jogo é na França e o segundo jogo na Áustria. Aliás, de novo, né? O Salzburg vai decidir em casa. Decidiu contra o Borussia Dortmund, decidiu contra a Lazio e agora vai decidir contra o Olympique de Marseille. E como nós dissemos na abertura do programa, hoje é o dia do goleiro. Entre nas nossas páginas, no Twitter, no Facebook, no Instagram, através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC, e você pode colocar lá um comentário dizendo qual o goleiro que você mais gosta, o seu grande ídolo no que diz respeito a essa posição, né, tão comentada e às vezes tão criticada no futebol. Teve gente no passado que disse que onde o goleiro fica, por onde o goleiro passa, nem grama nasce, porque antigamente, você lembra, Salgueiro, tinha muito estádio que a condição de gramado era muito ruim, né? E era até uma coincidência, né? Mas quando você olhava assim ali dentro da pequena área, tinha lá o gramado meio carequinha, tal, que era justamente onde o goleiro ficava, né? Então o pessoal falava, onde o goleiro fica nem grama nasce.
Então mande a sua mensagem, faça a sua homenagem para os goleiros do futebol brasileiro e também do futebol mundial através do @RádioFutebolC. Eu repito, no Instagram, no Facebook e no Twitter, ou então você acessa a nossa página www.radiofutebolclube.com.br. Tem o ícone Participe no nosso menu, você envia a sua mensagem e dá o seu voto, faz aí o seu carinho pro goleiro que você mais gosta. Salgueiro, é um até breve, porque logo mais estaremos juntos de novo com o plantão da Liga Europa, tá certo? Até daqui a pouco, Lima. Muito bem, estamos encerrando o Breakfast News. A qualquer momento tem o Click Time atualizando as informações do esporte às 16h, plantão da Liga Europa, com Olympique de Marselha e Salzburg e também Arsenal e Atlético de Madrid. Se você perdeu o programa de hoje ou pegou no finalzinho, não tem problema. Ele fica arquivado em podcast no nosso site. Grande abraço, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.